Fala galera, tudo beleza com vocês? Este é o Probio Enem, eu sou o professor Mike, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Seguinte, vamos continuar as nossas aulas aí de biologia celular, tá? Falamos de células procariontes e eucariontes na aula passada, é só clicar aqui nesse link para assistir se você ainda não assistiu, tá? E hoje a gente vai dar uma continuidade falando sobre células, tá? Mas, se você quiser, se você estiver se preparando aí para as provas do Enem, tá? Aos domingos, se você digitar aqui eu quero, quem quiser, tá? Digita aí eu quero, que eu vou estar fazendo aulões de 1 hora e meia aí, sobre assuntos que mais caem no Enem. Então vai ser um aulão voltado especificamente para conteúdo de biologia que mais cai no Enem, beleza? Então digita eu quero, deixa o seu like, comenta, compartilha também para muito mais gente aí estar se beneficiando dessas aulas, beleza? Então, vamos para as aulas. Bora lá. Na aula de hoje, células, beleza, pessoal? Membrana plasmática, citoplasma e organelas. Isso que compõe basicamente uma célula de um ser vivo, tá? Seja ele procarionte ou eucarionte, tá? Ele vai conter basicamente isso. Então vamos seguir aí para o que a gente vai estudar nessa aula. Nessa aula, vamos aprender sobre a membrana plasmática, sobre quais organelas compõem a célula animal e vegetal, por que não as organelas que compõem as células procarióticas? Principalmente porque as procarióticas, como falei na aula passada, não tem, né? Só tem ali os ribossomos que vão produzir, aliás, tem ali os ribossomos que vão produzir as proteínas que eles precisam para sobreviver, né? E só, e ali o DNA, certo? Então, mais complexos são as células animais e vegetais, que possuem várias organelas e várias funções aí também, assim como qual a função de cada organela celular, beleza? Deixando uma curiosidadezinha aí para vocês, barra pergunta, né? Existe algo em vocês que apenas a mamãe de vocês deu lá no processo de gestação ou no processo de fecundação, papai com espermatozoide, mamãe com óvulo, né? Quando se juntou, ficou uma coisinha que é só da mamãe no crescimento de vocês. Vocês sabem o que é? Finalzinho da aula fica aí que eu vou responder para vocês. Se vocês já sabem, comenta aí, tá? Deixa o seu comentário antes de acabar a aula, com certeza, porque lá no finalzinho já tem, né? Vamos ser justos aí, belezinha? Então, fica essa dúvida aí pro finalzinho da aula, mas já responde para ver quem conseguiu responder aí, tá? Vamos lá. Por que estudar células? Aqui a gente já falou várias vezes, né? Por que estudar células? Células para entender as doenças e os seus tratamentos, basicamente. E como funciona o ser vivo, né? O ser vivo é formado por uma célula. E essas células têm cada uma característica própria de cada uma, né? A célula do olho tem suas funções. A célula do fígado já tem funções diferentes. São parecidas? São. Tem mesmas organelas? Sim. Mas cada um tem sua função específica dentro do corpo humano. E dependendo de que tipo de doença ataca a célula, né? Eu vou conseguir saber o tratamento qual eu vou ter para que essa célula seja curada e, consequentemente, o ser vivo desta célula, tá? Então, começando a aula aí, a gente tem a membrana plasmática, uma estrutura que envolve a célula. Digamos que a célula é isso aqui dentro, tá? Entre aspas, né? Então, tudo isso aqui de fora, claro que está numa escala gigantesca aqui para poder demonstrar para vocês. Tudo isso aqui é a membrana plasmática. Ela vai envolver todo o interior da célula. E aí, nesse envolver, ele vai ter várias funções, tá? Mas do que é feito essa membrana plasmática? É formada por uma dupla camada de lipídios, tá? Dupla camada de gordura. Então, se você aí faz regime, querendo acabar com todas as gorduras do seu corpo, principalmente as mulheres, né? Não sendo aqui machista, né? Então você está querendo se matar, né? Você não pode acabar com toda a gordura do seu corpo. As células são formadas por gordura, mais especificamente lipídios, tá? Mais especificamente ainda, fosfolipídios, que é uma união entre lipídios e alguns sais minerais, como por exemplo o fósforo, tá? Mais especificamente, fosfolipídios. A gente tem uma dupla camada, percebam. Temos a camada superior e também temos uma camada inferior. Essa inferior é a camada que vai ficar dentro da célula. Tá vendo aqui, ó? Dentro da célula. Beleza? E a camada mais externa é a que vai ficar fora da célula. Porém, as duas camadas elas têm a função de controlar entrada e saída, proteção, entre outros mais. Belezinha? Então vamos seguir. Se você quiser tirar print,
Fique à vontade, tá? Vamos lá. Composição da camada da membrana plasmática, perdão. A membrana plasmática é formada pela parte polar, tá? O que é a parte polar? Polar é aquela que gosta de água, também conhecida como hidrofílica. Perdão ainda a minha escrita, porque eu estou aprendendo a escrever nesse tablet, beleza? Hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água, tá? Então, lembrando lá que a gente vai ter a parte hidrofílica pro lado de dentro da célula e também pro lado de fora. Essas são as duas partes polares, né, que eu vou estar dizendo mais para frente. E no meio da camada que vocês podem ver, eu tenho uma parte que a gente conhece como apolar, também conhecida como hidrofóbica. Hidrofóbica, tá, pessoal? Por que fóbica? Porque ela tem medo de água, beleza? Hidrofílica e hidrofóbica. São duas palavrinhas que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que caem tanto em química quanto em biologia. Hidrofílica, ó, fílica, vem de gostar, de ter afinidade. Hidro vem de água, obviamente, né? E fóbica vem de fobia, medo, né? Se afastar, não gostar, tá ok? Membrana plasmática ainda, né? A gente tem duas regiões, como eu falei para vocês, né? Então tem a região que é polar. Essa região polar, ela vai ficar para fora da célula e para dentro da célula. No meio da membrana plasmática, a gente vai ter uma camada apolar. Tá vendo o azinho aqui, ó? Apolar. O Azinho significa negação, ausência de polaridade. Então vai ser apolar. Ah, professor, então aqui é uma polaridade negativa? Não. Tá? Não é polaridade negativa, é ausência de polaridade. Né? Então não é nem positivo nem negativo. Tá? É ausência de polaridade. Isso é interessante para saber um pouquinho sobre como funciona o detergente, por exemplo. O detergente ele consegue, né, limpar a gordura justamente porque ele tem afinidade à gordura. São duas substâncias apolares, certo? Então eles conseguem ter afinidade com a gordura, com o óleo, né, em si. Agora, o mesmo detergente ele tem uma parte dele que é uma parte polar, que vai ter afinidade com a água, por isso que ele se mistura com a água também. Entendeu? Então é assim que o detergente funciona. Ele vai parecer com a membrana plasmática, de certa forma, que vai ter uma parte apolar e polar. A parte apolar vai se juntar às lipídios, né, as gorduras, vou encapsular, e pela parte de fora eu vou ter ali uma substância polar que vai se juntar à água, por isso que eu consigo fazer essa limpeza com água e detergente, beleza? Então, lá, a região polar fica na parte externa, fora da célula, e a região polar também na parte interna, no interior da célula. Esse aqui é o interior da célula, certo? O interiorzinho da célula. Externo também, a parte externa da célula, beleza? E aqui no meio uma região apolar. Para que vai servir isso? Isso vai servir para o controle de entrada e saída de água ou de substâncias que a gente vai ver aqui mais para frente. Então essa polaridade, a ausência de polaridade, vai ser uma forma com que a célula vai conseguir controlar o que entra de sais, o que entra de proteínas, o que entra de líquidos e o que sai também. Tá? Ela vai conseguir controlar a partir disso aí. Ok? Então, uma outra forma aqui de controlar isso é através de proteínas. Tá? Essas proteínas elas ficam grudadinhas aqui na região aqui, ó, da membrana plasmática. Ó. Isso aqui é membrana plasmática. De vermelhinho é uma proteína, certo? Então tem uma proteína aí que fica atravessando a parede celular, tá? Perdão, a membrana plasmática, parede celular mais lá para frente. Então essa proteína ela vai ajudar no que? Várias coisas. Uma delas é a entrada de substâncias, tá? Ela vai ajudar na entrada de substâncias, tá, ok? Então a membrana também possui proteínas. Algumas dessas proteínas servem para identificar, e a gente vai falar isso lá na frente como chamado de glicocálex, tá? Então, entre os lipídios temos proteínas integrais, né? Fibrosas, e na superfície da membrana proteínas periféricas. Como assim? Aqui, ó. Então tem uma proteína integral aqui, né?
E aí temos algumas proteínas também que são periféricas, que ficam só na parte de cima ou na parte externa da membrana plasmática. Tá? Ficam só ali, ela não atravessa a membrana plasmática, não. Essas proteínas vão ter outras funções, né? Como eu falei anteriormente, na nucleocálix, que é a identificação de algumas substâncias, tá? Permitindo ou não essa substância entrar, tá? Como eu falei, essas proteínas ajudam no transporte de substâncias, tá? Quem quiser tirar fotinha aí fica à vontade. Eita. E aí, como é que funciona esse transporte de substâncias? Isso é uma coisa que cai bastante no Enem, tá, pessoal? Existem dois tipos de transporte, né? Transporte ativo e o transporte passivo, tá? Cuidado com o que vocês estão pensando aí. O transporte ativo, como já está dizendo o nome, ele é ativo, ou seja, vai ter, de certa forma, um gasto de energia, um gasto de ATP. Costumem-se, energia dentro do nosso corpo, do ser vivo em geral, é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Tá? Então o ATP ele vai ser gasto aqui para fazer com que essas substâncias sejam transportadas do lado de fora para dentro e de dentro para fora. Tá? Vamos ver mais especificamente na frente. Quando o transporte é passivo, então não existe um gasto de energia. É livre, né? É livre de energia. Tá? E essa substância ela vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Espera aí. A substância vai sair, né? Nesse caso aí, então, que substância vai ser? Pode ser os sais minerais ou pode ser a água, tá? Ou pode ser algum líquido. E a forma com que ele vai sair, ou o tipo de substância que vai sair ou entrar, a gente vai dar um nome específico, ou difusão ou osmose. Na difusão eu vou ter difusão simples ou facilitada, né, que são bem parecidas, e eu vou ter a osmose quando são líquidos que estão entrando e saindo. Tá? Mas lembrem-se, a gente tem dois tipos de transporte dentro da célula, transporte de substância. O transporte ativo, eu tenho gasto de energia. E eu tenho um transporte passivo, onde eu não tenho gasto de energia. Tá? Onde eu não tenho gasto de energia aí. A energia não é consumida. Beleza? Entenderam? Entenderam, né? Eita. Então vamos lá. Com relação ao transporte passivo, que é mais fácil de entender. Então aqui eu não vou ter, né? Aqui eu não vou ter gasto de energia, certo? Se eu não vou ter gasto de energia, como é que vai acontecer esse transporte? Tá? Esse transporte ele vai acontecer de que forma? Através da difusão, onde as partículas se espalham de forma uniforme, ou seja, elas saem do lado de fora e vão para o lado de dentro da célula, aliás, do lado de fora lá dentro, ou ao contrário também, tá? Ela pode estar dentro da célula e ir para o lado de fora. Só que eles vão ser equilibrados. O que são essas partículas? Isso aqui podem ser sais, tá? Os sais... Deixa eu melhorar aqui. Enfim, sais, né? Esses sais minerais, eles vão sair tanto de dentro quanto de fora, tá? Da célula. Só que ele vai só se espalhar. Imagina aí você na parte interna da célula tá cheio de sal. Sal de cozinha, vamos dizer lá. O que vai acontecer? Se aqui nessa parte interna está muito concentrado de sal, então ele vai acabar saindo. É como se estivesse transbordando. Então vai se transbordar, né, até ficar uma quantidade igual do lado de fora com a quantidade igual do lado de dentro. 50-50. Só que não vai ter gasto de energia aqui, porque ela vai sair do mais concentrado para o menos concentrado. Então não precisa ter força para botar para sair essa substância. Só que só acontece, no caso da difusão, ela acontece só com substâncias, como eu posso dizer, que é diferente da água, tá? Sais minerais, proteínas, substâncias mais sólidas, tá? No caso da osmose, ele vai acontecer basicamente com a água, tá? Com líquidos em geral. Então, a osmose ela vai acontecer da mesma forma, saindo do mais concentrado para o menos concentrado. Mas, aliás, ao contrário, né? Saindo do menos concentrado para o mais concentrado.
Mas concentrado em quê? Em sais. Então na parte de fora, por exemplo, eu tô cheio de sais minerais, ó, de vermelhinho aí, ó. São tudo a sal, né? Sais minerais. Então a água vai sair de dentro da célula de forma, né, por osmose. A célula sente que lá fora tem muito sal. E aí, como tem muito sal, essa água vai se caminhar para o lado de fora. Como se fosse uma permeabilidade seletiva. Como assim? Digamos que você põe um pano. Você já fez esse teste? Você pega um pano, né? Coloca metade dele dentro da água, metade fora. Daqui a um tempo, essa água, o pano vai estar todo molhado e provavelmente vai estar pingando fora da bacia, né? Por quê? Porque a água foi passando de um meio menos concentrado para o mais concentrado. No caso aí, né, ele vai estar acontecendo uma osmose de certa forma, né? Vai estar passando a água de um lado para o outro, sem gasto de energia. Um pano ele gasta energia para sugar essa água? Não. Um pano é uma célula morta, né? Se for um pano claro feito de algodão. E aí o que acontece? Não gastou energia nenhuma, a água passou de um lado para o outro, certo? E é isso que acontece na osmose. A osmose ela vai passar a água, o líquido de um ambiente menos concentrado de sais, né, onde está menos, abre aspas, salgado, para um ambiente mais rico em sal, tá? Na osmose. Já na difusão, qual a diferença das duas? A difusão ela vai fazer o transporte dos sais, das partículas, de um meio menos concentrado para um ambiente mais concentrado, tá? E já com relação a transporte ativo, a gente tem dois tipos de transporte ativo: a endossintose e a exossintose, tá? Isso é transporte de grandes moléculas. Então, como lá na anterior, no transporte passivo, as moléculas são muito pequenas ou fáceis de serem transferidas de uma região para outra, acaba que eu não preciso gastar energia, elas são muito pequenininhas, então elas passam sozinhas, de certa forma, né? Aqui nesse caso não, eu tenho grande substância, uma quantidade grande de substâncias. E aí o que acontece? Eu acabo precisando gastar energia. Então, se ela é uma substância sólida, eu vou fazer endossintose e exossintose. Como? Se eu tiver da parte de fora da célula para a parte de dentro, eu vou fazer endossintose. Endo vem de entrar, dentro. Então, endossintose, ele vai trazer de dentro, aliás, de fora para dentro, tá bom? E aí, de que forma? Criando essa estrutura que a gente chama de pinossomo, tá? Uma estrutura que é a membrana plasmática envolvendo aquela substância que está entrando, jogando para dentro da célula. Tá vendo que é a mesma substância aqui, ó, a mesma membrana, é a mesma membrana, né? E ela vai estar gastando energia para produzir essa estrutura chamada pinossomo, tá? E lá dentro da célula ele vai ser usado para várias coisas. Dependendo da que substância signifique, se for uma proteína, ele vai ser usado para produzir outras proteínas e assim por diante. Se for uma bactéria, pode acontecer em células que comem bactérias, né? Igual, por exemplo, as células de defesa do corpo, né? Do nosso corpo, os glóbulos brancos. Então, eles vão fazer isso, vão englobar essas células, esse indivíduo, essa célula, vou englobar essa bactéria e jogar para dentro da célula para poder destruir ela. Ela vai inserir dentro desse pinossoma aqui várias enzimas que vão destruir ou vão aproveitar dependendo de que substância é essa. Ah, mas aí dentro tem uma substância que está sobrando, tá? Foi destruída ali uma proteína que não tem mais necessidade. Tem uma proteína que foi produzida dentro da célula e eu preciso mandar para uma outra região do corpo através da corrente sanguínea. Então eu englobo essa proteína, transporto ela dentro da célula e jogo ela para fora da célula. E a gente chama isso de exossintose, beleza? Então é assim que é feito o transporte ativo com gasto de energia dentro da célula, beleza? Envoltórios e especializações da membrana. A membrana plasmática, ela tem algumas especializações aí para identificação e suporte da vida da célula, tá? Então a gente chama isso de glicocálix. O que é o glicocálix? Cálice, né? É um conjunto de glicoproteínas e glicolipídios, tá? Esses glicoproteínas e glicolipídios, por exemplo, na célula do sangue, glóbulo vermelho, ela vai criar o que a gente chama de tipagem sanguínea.
Então, a presença ou ausência de uma certa proteína ou glicoproteína vai identificar o tipo de sangue que essa pessoa tem, tá? Como, por exemplo, a gente tem o A, o B, AB ou O. O O é a ausência dessas proteínas, tá? Esse tipo de proteína que forma um glicocálix das células celulares, beleza? E no caso das células vegetais, a gente tem um envoltório que é chamado de parede celular vegetal. Algumas não. As bactérias também têm, tá? É diferente, mas tem. É uma proteção extra. Ela fica em volta da membrana plasmática, é justamente essa parte mais verde aqui, ó, da célula vegetal. Ela fica em volta da membrana plasmática para proteger. E essa parede celular vegetal, ela também tem algumas substâncias que podem ser endurecedoras, que aí formam o que a gente conhece como a casca, né? A casca da árvore. Vejam que ela é bem resistente, bem dura, né? Por conta justamente dessa proteção a mais que tem nas células vegetais, tá bom? O nome dessa proteção aqui é lignina, tá? A lignina, quando foi encontrada nas células vegetais, descobriram que ela tem a função de endurecer, né? Para justamente fazer a proteção mecânica mesmo das células vegetais, tá? Citoplasma. O citoplasma é a substância que está dentro da célula, certo? Eu tenho aqui a membrana plasmática em volta, né? E dentro da célula eu tenho um líquido, né? Esse líquido, ele é viscoso, ele, né, tem uma certa textura, chamado de citoplasma, o citosol, né? Envolve ali o núcleo também, fica em volta do núcleo, composto por um material gelatinoso, chamado citosol, tá? Então não é um líquido, né? Tipo água, é uma substância mais gelatinosa, certo? Ela tem uma certa textura, ele é mais resistente justamente para dar uma conformação, dar uma estrutura na célula aí. É nela que ocorrem várias reações químicas. Então, dentro da célula vai acontecer o chamado metabolismo celular. São reações químicas que acontecem dentro da célula e o citoplasma dá suporte a essas reações químicas e o transporte também de substâncias ali dentro, tá? Dentro do citoplasma tem um chamado citoesqueleto, tá? Esse citoesqueleto é um conjunto de fibras de proteínas dentro do citoplasma. Então eu tenho várias proteínas aqui, como vocês podem ver esses risquinhos, ó, né? Esse risquinho é o que forma ali o citoesqueleto, é o que dá a conformação, dá o formato, dá a estrutura para a gente, seria como se fosse o nosso esqueleto mesmo. No caso das células não tem como ter osso dentro da célula, então tem essas proteínas que ficam espalhadas no citoplasma, formando o citoesqueleto, beleza? Dão suporte, mantém a forma da célula, né? Funciona como esqueleto aí, e musculatura para nossa célula, beleza? Então, se perguntarem o que é um citoesqueleto, já sabemos. Dentro do citoesqueleto, citoplasma, a gente tem o que a gente chama de organelas. Uma das organelas mais importantes que eu vejo dentro da célula são os ribossomos. Por quê? Os ribossomos também tem nas células bacterianas. Os ribossomos, eles são responsáveis por produzir as proteínas. Quando a gente falar de proteínas, sais minerais, lipídios, tá? A gente vai estar falando de uma das substâncias que praticamente compõe a vida como ela é hoje. Tá? Tudo que tem no nosso corpo, tirando que é produzido por sais minerais, que é o esqueleto, por exemplo, é formado por proteína. Nossa carne é formada por proteína. Todos os órgãos são formados por proteínas. Não é à toa que a gente precisa comer carne ou substâncias ricas em proteínas para que a estrutura do ser humano, a estrutura do ser vivo seja construída, tá? Esses grãos, né, que tem aqui, ó, aqui tem uma ampliação, né? Esses pontinhos roxos que tem na célula e principalmente no retículo endoplasmático rugoso, esses grânulos, né, são formados por um rastro ribonucleico, também conhecido como RNA. Professor, mas não é DNA? Não, não é DNA, é RNA. O DNA ele vai estar lá dentro do núcleo, né? E a função dele é guardar informações genéticas, mas a gente vai falar isso mais lá para frente. O RNA ele vai ter 3 funções: RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Tá? O RNA ribossômico é o que forma justamente o ribossomo, né? Forma o ribossomo, que vai produzir as proteínas a partir da transcrição, tradução do DNA, certo?
podem estar livres, o que significa que eles podem estar espalhados nas células, tá? Eles podem estar espalhadinhos ou podem estar no retículo endoplasmático granuloso, ou também conhecido como rugoso, beleza? Retículo endoplasmático rugoso é esse aqui, ó, esse que fica em volta da célula, do núcleo. Ficando em volta do núcleo ali, fica mais fácil de ele receber a informação que vem lá do DNA, através do RNA, vem lá do DNA, manda pelo RNA, chega no ribossomo e traduz em as proteínas, né? É mais fácil, tá? Mais perto, mas eles podem ficar em volta ali no citoplasma, também ajudando nesse processo, beleza? Retículo endoplasmático liso e rugoso, como já foi falado, as proteínas, os ribossomos, eles ficam próximo aos retículos endoplasmáticos. Eles ajudam a produzir e transportar substâncias como proteínas e lipídios, tá? Então, eles estão ali já justamente para ajudar nesse transporte dessas substâncias. São dois tipos, tem o granuloso, ou também chamado antigamente de rugoso, e eu tenho o liso. Qual que é a diferença dos dois? O rugoso é porque está encrostado nele vários ribossomos. Quando não tem ribossomo nenhum, ele é liso. O liso ele fica um pouco mais à frente, né, do núcleo. Já o granuloso ele fica mais próximo, tá? Por quê? Porque facilita esse transporte dessa forma, tá? Como já falei aqui, granuloso tem ribossomos e o liso não produz proteínas, não tem essas produtores de proteínas. Tá, okay? Complexo Golgi, sua função é empacotar e secretar alguma substância. Então eu produzi a proteína, essa proteína ela foi transportada através dos retículos endoplasmáticos e chega até o complexo Golgiense, que vai armazenar, né, vai empacotar, vai envelopar isso aí para ser mandado para fora, para dentro da célula, tá? Também outras substâncias também nocivas ao corpo, enfim, sujeiras e outras coisas também são empacotadas e secretadas por essa canela citoplasmática, tá? Recebe proteínas e lipídios que foram produzidas lá, né, como falei anteriormente. E coloca em pequenos saquinhos, esses saquinhos aqui, ó, ela está produzindo, ela coloca dentro, né? Esses sacos serão levados para outras organelas, caso precise, né? Ou outras células até, tá? Como mostra aqui, ó, para fora da célula. Então, quando eu quero mandar alguma substância produzida dentro da célula ou digerida pela célula, é o complexo Golgi que vai trabalhar isso. É meio que o Uber de dentro da célula, beleza? Como demonstrado nesta figurinha aqui, ó. Então, as proteínas foram produzidas e mandadas para o complexo Golgi, tá? Aqui eles empacotam, guardam, né, até a hora de fazer a excreção. Essas proteínas vão estar saindo para fora da célula, tá? Através desses pacotinhos que são produzidos pelo complexo Golgi. Então eles vão transportar isso, certinho? Os lisossomos, justamente são esses pacotinhos aí, tá? Os lisossomos, como vocês podem ver aqui, ó, são pequenas vesículas que possuem enzimas digestivas. Quando eu quero pegar uma substância na célula, eu preciso digerir, quebrar essa célula, quebrar essa substância em partículas bem menores para serem absorvidas ou excretadas, é o complexo Golgi que vai gerar esses lisossomos, essas bolsinhas. Só que dentro dessas bolsinhas vai conter uma enzima digestiva, uma enzima que vai degradar, vai quebrar essas substâncias de tamanhos menores, tá? Para serem novamente absorvidas ou excretadas, tá? O que a gente chama de fagocitose, tá? Então são substâncias que estão dentro da célula que não tem necessidade nenhuma mais, então são englobadas por esse lisossomo, digerido, né, quebrado e fagocitado, ou seja, ele é expelido para fora da célula aí, para que eu possa usar em outras substâncias, para fazer outras substâncias, tá? Também serve como proteção, como aqui está dizendo, ó, defesa dos organismos. Então acaba, se entra alguma substância ali que não é uma substância muito boa para a célula, então esse lisossomo ele vai englobar também essa substância que não é boa para a célula, vai destruir ela também, tá? Vai fazer a fagossíntese desse aí, para que a célula não sofra. É perfeita? Não. Nem todas elas
conseguem atacar todas as substâncias danosas da célula, tá bom? Beleza. Como acontece nessa imagem aqui. Entrando aqui, né, eu tenho uma substância entrando através de um transporte ativo da célula, outra substância, certo? E, no ao contrário, eu tenho o complexo produzindo o lisossomo. Esse lisossomo vai se encontrar com esse fagossomo, né? Ele vai chegar aqui e fazer a digestão dessa substância, a quebra dela. Se necessário, vai digerir, vai jogar para fora, ou vai mandar para uma outra parte dentro da célula, dependendo se essa substância é ruim. Se ela for ruim, vai mandar para fora da célula. Se ela for boa, vai mandar para dentro da célula novamente, beleza? E o núcleo? O núcleo é uma das partes que né, compõe o DNA. Compõe não, que protege o DNA, certo? Estrutura característica dos eucariotes. Né? Então, só os eucariotes possuem esse tipo de organela, né? Entre aspas aí. Né? Nele está o material genético chamado DNA, que controla as atividades da célula. Quem não sabe, DNA é quem tem as informações, todas as informações, dados, né? Para que a célula funcione. E características hereditárias, né? Então, o seu rostinho, a cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a espessura, o seu tamanho, tá tudo ali dentro do DNA, né? E possui um envelope nuclear chamado carioteca, que é o que fica em volta aqui, ó, do DNA que está lá dentro, tá? A carioteca. Essa carioteca ela vai possuir poros, né? Vai possuir buraquinhos que vão permitir a saída do RNA ali naquele momento da tradução e transcrição das informações genéticas, beleza? Os vacúolos, né? Os vacúolos elas estão especificamente na célula vegetal. Tem na célula animal? Em alguns casos sim, tá? Mas são tão pequenos que não dá nem para perceber a existência deles, né? Então elas vão estar nas células vegetais, tem a função de digestão intracelular, bem parecido com os lisossomos lá na célula animal que eu acabei de falar, né? Mas tem outras funções também. Regula o equilíbrio osmótico, né? Na questão de quantidade de água. Então, se tiver muita água entrando, esse vacúolo vai proteger a célula por conta dessa quantidade de água. Né? Em alguns casos, ela até ajuda a guardar água para depois, como é o caso dos cactos. Né? Os cactos têm esses vacúolos muito grandes, para que a água fique lá dentro e ele possa usar aos poucos. Né? E armazenam substâncias como pigmentos, né? Cor da célula. Né? Então, algumas flores, por exemplo, tem várias cores. Né? Então, é aqui dentro que vai estar armazenado alguns pigmentos. Em alguns casos também substâncias tóxicas, tá? Não são guardar substâncias tóxicas das plantas. Aquelas plantas venenosas, quando você morde elas ou não façam isso, ingerem, as substâncias tóxicas vão estar aqui dentro, beleza? A mitocôndria. A mitocôndria é o chamado fábrica das células. É nela que são produzidas a energia, o ATP, que eu falei anteriormente, né? Que através da respiração celular, que é a fonte de energia das células. Né? Então são as reações químicas que vão acontecer dentro das mitocôndrias que vão produzir aí a energia celular. Né? Então a gente tem um tamanhozinho bem parecido com bactérias. Dizem até, né, e estudos que mostram isso, que as mitocôndrias eram seres vivos unicelulares que viviam separados das células animais, por exemplo, mas que no momento eles fizeram uma simbiose, né, se juntaram aí e acabaram se transformando em uma célula única, né? Que a gente conhece como célula animal ou vegetal hoje em dia. Possui duas membranas semelhantes à membrana plasmática. A membrana interna forma uma série de ondas, né? Então, se a gente perceber aqui no desenho, ó, várias ondinhas, né? A gente chama de cristas, né? Das mitocôndrias, cristas mitocondriais. Lá dentro vai ser produzido proteínas também, tá? Como por exemplo, são capazes de produzir algumas proteínas, principalmente energia, ATP, tá? E, por curiosidade, as mitocôndrias possuem DNA, RNA e ribossomos próprios, tá? É um dos motivos que acredita-se que isso era uma bactéria, uma célula separada, que depois se englobou junto com a célula animal ali, né? A célula eucariótica, né?
por conta dessa situação. Você tem um DNA, RNA ou ribossomos até próprios, né? Por isso que produzem proteínas, porque tem ribossomos próprios. Tá? É eficiente dentro da célula? Não, praticamente não tem funções nenhuma, assim, de certa forma, dentro da célula, essas substâncias que tem dentro da mitocôndria. Mas a energia que ela produz, sim, é extremamente necessária. É ela que produz energia para o corpo, no geral. Tá bom? Cloroplastos são organelas citoplasmáticas que estão dentro da célula vegetal, tá? São células das plantas e das algas, tá? Armazenam o que a gente chama de clorofila, por isso que ela é verdinha. Então, a planta, ela é verde, na maioria das vezes as folhas são verdes, porque possui muito cloroplasto. E os cloroplastos, né, possuem muito cloroplasto e, consequentemente, clorofila, né? Que é esse pigmento verde, tá? Que é usado no processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos, né? Por conta da clorofila. Então, ausente nas células animais, mais ou menos, tá? Existe um animalzinho, logo mais eu vou estar falando sobre isso, que tem, sim, pigmento, que tem cloroplastos, tá? Clorofila. Né? Esse animalzinho ele vai produzir energia a partir disso. Só que é um animal isolado que está sendo estudado ainda, mas no conceito de animal, ser vivo animal, não existe cloroplastos dentro de animais, tá bom? Só nas células vegetais mesmo. Centríolos, flagelos e cílios. Algumas células, por exemplo as bactérias, possuem o que a gente chama de cílios ou flagelos, né? Que tem a função basicamente de locomoção, né? São centríolos, são pequenos cilindros presentes em uma região próxima ao núcleo, né? É uma estruturazinha dessa daqui que vai dar estrutura também à célula, né? O nome disso é centrossomo, tá? O centrossomo auxilia no processo de organização do fuso mitótico e divisão celular. Então, quando a célula estiver fazendo uma divisão, uma meiose, mitose, então essas substâncias aqui, essas organelas, eles vão auxiliar. Então, eles vão se encaminhar para dois lados, né? Então, tem uma célula aqui, então eles vão se encaminhar para os dois lados, né? E aí o DNA aqui vai ficar aqui no meio, e esses carinhas vão puxar o DNA pro lado deles, né? Para que faça a divisão correta da célula, beleza? Na formação, e ajuda também na formação de cilos e flagelos, que são basicamente apêndices que vão ali ajudar a locomoção das células, tá? Se for cílios, algumas bactérias, por exemplo, né, vão possuir esses cíliozinhos, né, para que eles se locomovam dentro ali das substâncias, tá? Nesse caso, eu vou dar um exemplo como eucarióticos, que estão falando aqui, os espermatozoides. Os espermatozoides vão ter lá o flagelinho dele, né, que vai girar loucamente para chegar até o óvulo lá e fazer a sua fecundação, beleza? Então, respondendo a curiosidade da pergunta lá do começo, existe algo em você que apenas sua mãe te deu? Então, no meio da nossa explicação, eu meio que dei uma dica, né? As mitocôndrias apenas as mães transmitiram, né? Então, só existem mitocôndrias nas células femininas. Só existem mitocôndrias lá no óvulo, tá, pessoal? Por quê? Ah, professor, não tem no espermatozoide? Tem. Só que quando ele entra na célula feminina, né, no óvulo, apenas o DNA, o núcleo ali, né, da célula do espermatozoide, chega até o fim. Tudo anterior a isso é destruído, né? Tudo é deixado para trás. Apenas o núcleo com DNA é absorvido ali pelo óvulo. Por isso é que as mitocôndrias dos pais não chegam até você. Lembra-se que também as mitocôndrias têm DNA próprio? Então, é por isso que existe o chamado DNA hevamitocondrial, né? Então, os filhos como um todo, né, possuem esse DNA. DNA que vem da mãe, lá da mitocôndria, certo? Então, nenhum outro tipo de DNA mitocondrial do pai chega até os filhos. Belezinha? Que é sempre da mãe. Beleza, pessoal? Espero que a aula de hoje seja extremamente proveitosa para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu sei que ela foi um pouquinho longa, tá com mais de... Enfim.
tá com bastante tempo aí já, né? E se gostaram, dê um like. Se vocês querem aula mais completas assim também, dê um like aí e faz no comentário aí pra mim, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!